Qual o real propósito do jejum? Existe jejum para que Deus realize algo? Existe jejum que não seja de uma refeição? Exemplo, jejum de Daniel, jejum de televisão, jejum de doce, jejum de Facebook. Dá outra chance para... Tá bom, vamos lá. Não. O jejum, ele não, na Bíblia, ele não é visto como um ato meritório que tem como objetivo convencer Deus a fazer alguma coisa por nós. Uma indulgência. Exatamente, como se fosse uma indulgência. O jejum geralmente ele funciona como um acessório à oração. Quando a pessoa jejua, há um enfraquecimento do corpo e uma consciência maior da nossa necessidade. Nós verificamos a nossa dependência de Deus através do pão cotidiano. Nós verificamos que somos criaturas, ao contrário de Deus que é eterno. O combustível de Deus nunca acaba, né? O nosso acaba todo dia, né? E o jejum nos lembra disso. E, portanto, isso tem uma influência sobre o nosso espírito e nos quebranta e nos faz aproximar de Deus com a atitude mais correta. Então, o alvo do jejum é, de fato, humilhar a nossa alma, quebrantar o nosso coração e fazer com que nós nos aproximemos de Deus numa atitude de total dependência. Passar fome, né, não é o jejum bíblico. Geralmente o jejum tem que ser acompanhado de um período de oração, de meditação e de reflexão. A Bíblia não determina um tempo para o jejum, não há nada na Bíblia dizendo quantos dias. O fato de que Jesus jejuou 40 dias, aquilo não é paradigmático, não significa que nós temos que fazer isso também. Mas se você resolver jejuar, você pode fazer pelo tempo que você quiser, desde que você gaste tempo para oração e comunhão com Deus. Sobre o jejum de outras coisas, a única outra coisa da qual nós podemos jejuar, de acordo com o Novo Testamento, são as relações sexuais. 1 Coríntios capítulo 7, quando Paulo diz assim, não vos priveis um ao outro, está falando para casados, hein? Não vos priveis, é bom lembrar isso, é bom lembrar. Importante. Não vos priveis um ao outro, a não ser por mútuo consentimento, por um período, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente pela consciência. É por causa da incontinência, que significa falta de domínio próprio. Então seria o jejum, o casal resolver se abster do relacionamento sexual durante um período para se dedicar à oração e voltar a jejuar, a ter relações outra vez com a sua esposa, porque senão ele fica vulnerável ao diabo, porque o diabo sabe exatamente onde tirar proveito. Aliás, isso me lembra uma história, não sei se eu já te falei, posso contar, Daniel? Pode, por né? favor. Tinha numa igreja, né, tinha um membro da igreja muito consagrado, muito bem casado, muito rico também, né? E o hobby dele era pescar em alto mar. Tinha um iate, e aí ele, quando ele tinha ocasião, ele pegava o marinheiro, né, chamava a Zefa, que era a cozinheira, e embarcavam para o alto mar. Passava alguns dias e ele voltava, né? E o pastor preocupado, dizendo, meu irmão, às vezes o senhor passa muito tempo, né, no alto mar e sua esposa fica em casa, né? Então isso é perigoso, né? Não, pastor, mas eu sei exatamente a hora de voltar para casa, o senhor não se preocupe, não. E como é, irmão? Como é que o senhor sabe que é a hora de voltar para casa? Ele disse, pastor, é quando eu acho Zefa bonita. Então está na hora de voltar para casa. Na hora que você começa a achar a Zefa bonita, volta para casa, irmão. Volta para casa. Então, a única, voltando agora, falando sério, desculpa, Ninha, eu estou acabando com o teu programa, eu sei disso. Bom, perdão. Quando o senhor fala, deixa eu contar uma história, eu já sei que vem piada ruim por aí, mas vamos lá. Bom, mas então, então as únicas 3 categorias que a Bíblia reconhece de jejum é de alimento, de água e do relacionamento sexual para aqueles que são casados. Então esse negócio de jejum de Facebook, de televisão, de tudo mais, isso aí é tudo invenção. Concordo, reverendo. E outra coisa mais também, gente, é que a gente quer forçar Deus com as nossas preguiças. Então, às vezes, a gente não faz jejum, a gente faz greve de fome.
Deus, eu vou ficar sem comer até que tu me des, até que tu faças e etc. Eu nunca vi ninguém fazer jejum de Facebook e etc. Até faria bem esse jejum por um tempo, viu, gente? Mas, Isaías 58, para essa pessoa que nos perguntou, observância devida ao jejum. Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntaram-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus, dizendo, por que jejuamos nós? E tu não atentas para isso? Por que afligimos nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Quer dizer, o motivo é até nobre, lindo, mas a intenção, a motivação, já pensou, gente? Senhor, vou entrar no jejum até que a minha sogra... Então devemos ter muito cuidado para a gente não fazer disso aí algo perigoso. É algo santo, bonito, bíblico, mas cuidado para não estar fantasiando jejum disso, jejum daquilo, para ver se merece. Você foi muito bem, foi feliz em dizer jejum meritório, isso é indulgência, isso é qualquer coisa. Olha, Deus, eu faço para o Senhor ter que me dar, senão eu entro em greve de fome. Talvez o que eu sugeriria, né? Você pensou no jejum de Facebook, de chocolate, de Coca-Cola. Talvez a melhor palavra fosse abster-se. Jejum é uma coisa, e a Bíblia deixa muito claro que o propósito do jejum é a dedicação à oração. Agora, eu diria que talvez a gente deveria se abster de algumas dessas coisas. Do Facebook, do WhatsApp, do Twitter, e de um monte de outras coisas. Isso faria bem. Isso faria muito bem. E quem sabe, fazendo isso, a gente não conseguiria se dedicar à oração, independente do jejum. Porque eu tenho percebido que a gente passa muito mais tempo na rede social do que orando, estudando as Escrituras. Então eu diria, troca a palavra, né? Abstenha-se dessas coisas e vá orar. E quem sabe orando, você não entenda o que é o jejum, e aí jejuando você não se dedique mais à prática da oração. Pastor, tem uma declaração do John Piper que eu acho muito boa. Ele diz assim, o Facebook existe para no dia do juízo provar que muito crente não deixou de orar e não foi por falta de tempo. O velhinho lá é...